E hoje nós vamos falar sobre com um médico psiquiatra como usar a hipnose indutiva junto com a psiquiatria. Vai ser incrível! Agora eu quero falar sobre o médico, o doutor, que nós vamos fazer acontecer aqui a melhor live dessa semana. Que no meu ponto de vista é uma live incrível. Deixa eu ver se o Marcelão já entrou aqui. Bom dia, Fala, tudo bem, Marcelão? Felipe? Como é que você tá? Quanto tempo, né? Como você tá? E Marcelão, o pessoal conhecer um pouco melhor você, conta um pouco aí como foi a sua história, como você escolheu a psiquiatria, como que foi que você chegou nesse mundo? Felipe, minha história é longa aí, é longa nesse mundo aí. Primeiro que a minha formação médica começou na clínica médica, na terapia intensiva, né? Essa foi a minha primeira formação. E da terapia intensiva, e percebendo a dificuldade com os pacientes na questão da saúde mental, aí sempre batia aquela dúvida dos porquês, e eu não achava uma resposta satisfatória com o que me explicavam sobre as questões das doenças psiquiátricas. Eu queria procurar um pouco mais. E através do querer saber, eu sempre tive uma quedinha pela psiquiatria, aí eu resolvi estudar psiquiatria também. Aí da terapia intensiva clínica médica, fui estudar psiquiatria. E da psiquiatria, precisava de algo mais também, porque eu não acreditava somente naquela psiquiatria antiga, arcaica do paciente, o remédio somente, achava que tinha uma coisa a mais com o paciente. E aí onde que eu fui procurar as ferramentas da psicoterapia e encontrei a hipnose como uma das melhores ferramentas que eu uso hoje em consultório. Perfeito, perfeito. Incrível. Como que você começou a aplicar essa hipnose? Você chegou lá nos seus pacientes, você já atendia, né, antes, e aí depois você começou a atender com hipnose. Qual foi a diferença? Os seus pacientes, eles aceitaram, eles acharam que era ruim, não era? Como que foi isso? Filipe, é uma coisa bastante importante. Eu sempre brinco e falo o seguinte: a primeira grande problemática que nós temos é quebrar o quê? Quebrar as crenças limitantes, os paradigmas, as questões que todo mundo falava para nós sobre a hipnose. A primeira é o preconceito da hipnose, o preconceito da psiquiatria. Foi difícil no começo, mas depois, com um jeito, a gente conseguiu convencer os pacientes, eu venho convencendo as pessoas que eu conheço do meu meio da importância e a diferença que a psicoterapia, a hipnose traz no dia a dia. Também. Uma coisa que eu costumo falar para as pessoas é que hoje eu vejo as crenças das pessoas que estão aí teoricamente limitando elas, mas que estão protegendo. É que essas pessoas estão com muito medo. Então eu já nem chamo mais de crença limitante, eu chamo de crença protetora. Porque quando você entende que ela está limitando ela, você tem um poder de ação de falar, olha, que ela está protegendo ela, você fala assim, olha, é seguro. Deixa eu te mostrar como é seguro. E aí a gente começa a quebrar esses mitos, começa a quebrar essas coisas e a pessoa se sente em paz, tranquila. E aí ela começa a se aceitar. Só te interrompendo, desculpa, Filipe, só de você acabar aquela coisa, você não vai perder a consciência. Você vai participar de tudo que está acontecendo aqui. Perfeito. E já deixa a pessoa mais segura. E ainda mais o nosso método, que é uma hipnoterapia muito mais consciente. É que a nossa intenção, a hipnoterapia disruptiva, é fazer expansão da consciência, que é isso que é a solução que a pessoa precisa. O que você acha que está acontecendo? Por que as pessoas acham que psiquiatria é para louco? Como que é uma sessão de psiquiatria? As pessoas chegam lá e falam, meu, esse negócio é para louco, vai enfiar uma agulha na minha cabeça, uma lobotomia, como que é isso aí? Filipe, acho que esse é o problema maior da psiquiatria, eu acho que é isso aí mesmo. Olha só, isso é questão de cultura, né? Porque a gente sabe que o grande problema do preconceito da psiquiatria vem de algo... Vou começar da seguinte maneira: a psiquiatria é o bebê das especialidades aí, das médicas ainda. É uma especialidade muito nova ainda. Tem muito ainda para avançar no meio da medicina. E até a década de 80, né? Até a década de 80, se tinha aquele preconceito, por quê? Porque aquela medicina de manicômio ainda, internação, o paciente tinha alteração mental, se internava dentro do manicômio. E a partir da década de 80, isso foi mudando, isso foi modificando. Tá? Perfeito. E aí é onde que a gente tem essa questão voltada para quê? Voltada para entender melhor as doenças psiquiátricas, entendeu? E
acabar com esse preconceito. Então, os mais antigos sabem disso. Falava de psiquiatria, assim, diretamente ligava com o quê? Com o manicômio. Perfeito. Paciente louco internado. E não é isso. Não é isso. Porque a gente sabe que dados novos da OMS, ele sabe que mais de 80% da população mundial tem algum tipo de transtorno mental. Perfeito. E aonde que a gente fala que esse transtorno a gente pode considerar como, não doença, como isso que a gente chama de transtorno, aonde ele pode atrapalhar? Quando ele começa a trabalhar o seu convívio em sociedade. E aí a gente começa a pensar em tratar. Uma coisa que você falou que é bem interessante, não sei se você quer até falar um recado aqui para as pessoas. Pessoal, vocês estão mandando pergunta aqui, só que fica bem difícil de ler aqui e fica passando várias perguntas, eu não vou conseguir ler. Então, para isso, do lado dos comentários vai ter um balãozinho com interrogação. Aperta esse balãozinho e coloque a sua dúvida lá, porque aí assim depois eu consigo ler todas as dúvidas com muito mais facilidade, não vai ficar perdido aqui no histórico. Você falou uma coisa muito interessante, que é mais de 80%, 86% da população sofre algum transtorno mental. Por que você acha que cresceu tanto? Que eu chamo isso de uma pandemia psicológica. O que está acontecendo no mundo que está sofrendo essa pandemia psicológica que vem crescendo absurdamente a quantidade de pessoas que estão sofrendo emocionalmente? Filipe, isso eu acho que eu falo que é o suprassumo de entender o hoje da psiquiatria. Eu vou tentar explicar de uma maneira simplificada para que todo mundo que esteja aqui vendo a nossa live aqui entenda. Isso é interessante porque você viu que a maioria das pessoas aqui é paciente, né? Eu só vi uma doutora até agora, a maioria é paciente. Então vamos fazer uma linguagem mais acho que paciente. para que todo mundo entenda, porque fica fácil de entender. Eu vou explicar da seguinte maneira. Desde a pré-história, existem dois tipos de evolução para o ser humano. A evolução intelectual, que veio numa curva, e a evolução tecnológica, que vem acompanhando essa mesma curva. Ambas vêm seguindo a mesma curva. Só que aconteceu o seguinte, a partir da Revolução Industrial, da década de 1800, começou o seguinte, a tecnologia pediu para crescer mais. Uhum. Então você ouve o seguinte, houve o aumento dessa curva desproporcional à outra que continuava intelectualmente. Então, intelectualmente, a gente não mudou nossa curva, mas a partir de 1800 começou a mudar. Agora, a partir de 1900, depois da Segunda Grande Guerra, com várias questões que aconteceram, começou o seguinte, essa curva aumentou mais ainda tecnologicamente. 1950, um boom tecnológico. Anos 2000, a curva fez assim para cima. E a curva intelectual? Fala para mim. A curva intelectual continua igual. Olha o tanto de informação que a gente tem na nossa mão. O que acontece? Nós temos um processador ainda pequeno para a quantidade de informação que chega para ele. E aí cai naquela questão que a gente usa na hipnose. Nosso cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário. Perfeito. E imagina quanta informação, e aí começa o quê? As ferramentas mentais que estão acostumadas a processar um pouco, começa a processar muita informação, muita informação, e aí vem o quê? Os distúrbios das ferramentas mentais que nós já temos. Porque nossa evolução, a nossa capacidade ela é muito pequena ainda. E qual o futuro disso? Tinha até uma pesquisa de Michigan. Qual o futuro disso? Se continuar assim, o que vai acontecer? Olha só, existe um estudo da faculdade da Universidade de Michigan, que é o seguinte. Diz que daqui a 10 anos, cerca de 80% da população mundial vai ser dependente de psicoterapia. Perfeito. E a psicoterapia é ótima. É ótima. Perfeito. Eu a psicoterapia porque eu sou louco? Não! A psicoterapia serve para quê? Serve para te ajudar a processar essas informações. Ajudar o quê? Ajudar você a encontrar o seu próprio eu para trabalhar essa questão. Perfeito, perfeito. É isso, é atualizar a parte intelectual da nossa mente. E isso que eu falo aqui para mim, a psicoterapia devia ser um estudo de educação física. Como você vai estudar educação física? Estudar seu corpo, você devia estudar psicoterapia para estudar sua mente. Para você elaborar sua mente. E treinar isso desde pequeno. As pessoas não têm isso, essa capacidade. E é por isso que no dia 1 ou dia 4 eu vou dar um curso para as pessoas de graça, para que elas consigam aprender a estudar sua mente, para que elas consigam aprender a aumentar esse raio aqui que dá nessa nossa mente, e expandir para conseguir lidar com esse mundo que cada vez está dando mais informação. Essa curva está cada vez mais ascendente. Eu quero aproveitar até esse gancho que você me deu agora, que é o seguinte, o paciente chega no consultório, às vezes fala assim, ele mesmo quer sair rápido do consultório.
não tem jeito. Consulta de psiquiatria tem que demorar no mínimo 1 hora. Por quê? Porque a gente puxa lá de trás, desde quando a pessoa nasce, como é que foram os fatores de nascimento, se teve alguma alteração no nascimento, quando começou a falar, quando começou a andar, entendeu? Para a gente começar a ver o quê? Justamente como é que foi a capacidade de evolução intelectual da pessoa, juntamente com essa curva toda, entendeu? Perfeito. Então, desde lá de trás. Uma coisa bem legal que você falou é essa questão de velocidade no atendimento. As pessoas querem chegar lá e ir rápido. E muitas pessoas que eu ouço, elas vão para o psiquiatra só procurando o médico. Porque isso você que está na área, você pode falar melhor do que eu, mas a maioria dos psiquiatras que eu vejo por aí, pelo menos dos meus pacientes que eles relatam, são medicamentosos, não são psicoterapeutas. É o prescritor de remédio. É, exatamente isso. O que você acha sobre isso aí? Então, justamente, eu acho que é um ponto muito importante essa questão aí. O que acontece? Existem 2 tipos de psiquiatra. Psiquiatra e prescritor de remédio. Boa. Acho que é a melhor definição para isso. Por quê? Eu acho que a própria modernidade, essa questão de operadoras de convênio, velocidade de atendimento, imagina, é impossível você atender 4 ou 5 pacientes de psiquiatria em 1 hora. Não tem como manter a qualidade. Você vai ser prescritor de remédio mesmo. Mesmo porque, uma coisa que é importante da psiquiatria é o seguinte, eu quero que todo mundo entenda. Psiquiatria não é como as demais doenças, desculpa, as demais especialidades, porque não é uma foto. A psiquiatria é um filme, entendeu? Então, todo paciente de psiquiatria, eu só consigo definir o diagnóstico real, de verdade dele, depois de 1 ano de acompanhamento. Que eu consigo, os F lá de CIDS, eu consigo dar um F mais correto para o transtorno dele mental. E o que acontece é diferente hoje em dia. Não tem como você falar assim, chegou no consultório, pau, depressão. Aí você começa a acompanhar o paciente, você que viu que não era uma depressão. Era um transtorno afetivo bipolar. Sim. Entendeu? Então, assim, é difícil. Então, a primeira coisa que tem que acabar é o seguinte. Psiquiatria não é uma foto. Psiquiatria é um filme. E aí é impossível de você fazer uma consulta de 15 minutos para você entender esse filme. Você tem que assistir ele 1 hora na sua cadeira. Nossa, que explicação fantástica. Porque o que eu vejo, e teve até uma polêmica muito séria disso, que esses prescritores de remédio que batiam a foto e aí a pessoa vem lá e diagnostica a pessoa que tem TDAH. Que teve de casos de relatos de pessoas com TDAH que foram mal diagnosticadas e que começou a entupir a criança de remédio, isso é surreal. E aí acaba acontecendo o quê? O remédio vai ter os efeitos colaterais, e aí o problema que a pessoa não tinha, que foi mal diagnosticada, ela começa a ter outro problema por causa dos efeitos colaterais, e aí começa a pessoa ficar dependente de tomar remédio, porque ela vai começar a tomar um remédio para tratar o outro, e assim por diante. E aí fica aí 20 anos tomando remédio pro resto da vida. Fica, o que eu gosto de falar, que eu costumo falar, ela fica escrava do remédio, porque ela não consegue mais ser bem sem o remédio. E nós somos os seres naturais, não precisamos de remédio. Lógico, a gente precisa de remédio para algum ponto, mas a gente precisa ficar escravo do remédio, né? O remédio é uma das questões que todo mundo me pergunta, né? Aproveitando que você entrou nessa questão do remédio. Doutor, eu preciso do remédio, tomar esse remédio mesmo durante tanto tempo? Tem pacientes, que eu acho que você também deve conhecer no atendimento também, que são dependentes de remédios aí por 20, 30 anos, tratando uma depressão ou uma doença. Bem, vamos aproveitar essa questão do remédio para a gente definir uma coisa bastante importante. A primeira coisa que eu sempre falo para entender o remédio, é necessário? É necessário o remédio, às vezes. Por quê? Chega um momento do desajuste da ferramenta mental. Ela é tão grande, porque tudo no nosso cérebro funciona de que maneira? Funciona através de mediadores químicos. Entendeu? E a doença vem tanto tempo, que eu tenho o quê? Uma supressão de alguns mediadores químicos. E o remédio, na verdade, é para melhorar essa questão desses mediadores químicos do transtorno mental. Então, precisa de remédio? Precisa de remédio. Mas aí é o seguinte, juntamente com só remédio, qual que é o problema disso? Eu não vou tratar o quê? Eu vou tratar o síntoma e não vou tratar a base da doença mental. Aonde que veio a diferença da psicoterapia, da hipnose? É você procurar o transtorno aonde ele se originou. É o que a gente trabalha no dia a dia no consultório. Então eu tiro o remédio do meu paciente? Às vezes não. Às vezes eu mantenho o remédio. O que eu consigo fazer? Diminuir dose, diminuir o tempo de necessidade do tratamento medicamentoso. Entendeu?
Então você vê assim, antigamente, vamos somar, que eu tinha um paciente que, numa depressão, eu começava a ter melhoria da sintomatologia clínica dele a partir de 6 meses do uso da medicação. Hoje, com 1 mês, 2 meses, o paciente já está sem sintoma nenhum. Perfeito. Então você vê a diferença de aplicar a psicoterapia num paciente, no tratamento, junto com o tratamento farmacológico. E aí, quando você começa a aplicar a hipnose disruptiva, você consegue encontrar muito mais fácil esses canais onde a pessoa está tendo e você rompe esse padrão na vida dela e ela consegue melhorar. Me fala aí, quais foram os casos aí, me fala alguns casos aí que você atendeu e como que era antes de atender com hipnose e depois de atender com hipnose? Como é que foi esse processo? Olha só, existem vários casos bem interessantes, né? Muito interessante na questão da hipnose. Eu vou dizer para você que tinha uma paciente recentemente que ela tratava transtorno do pânico há 10 anos. 10 anos tratando transtorno do pânico, tá? 10 anos, tomou todo tipo de classe de medicações que você possa imaginar sem nenhum tipo de melhoria. E ela, deixa eu entender, ela ficava trocando de remédio, mas ela não fazia psicoterapia, não fazia ou fazia também? Chegou a fazer psicoterapia, porque dentro da psicoterapia também existem vários tipos de ferramentas, né? Uhum. Nós sabemos também. Talvez não tivesse procurado algum profissional, ou então o profissional não tinha alguma informação dessa modernidade, dessa questão que nós estamos trabalhando hoje aqui, conversando sobre isso aí. Não dá para criticar, porque, como disse para você, a psiquiatria ainda é um bebê na medicina. Perfeito. Então ela está mudando. Então há 10 anos ela procurou todo tipo de psicoterapia, ela procurou vários psiquiatras, vários tipos de medicação, procurou apoio religioso também, não saiu do transtorno do pânico. Quando eu a conheci, ela não conseguia sair de casa. Para chegar até o meu consultório foi armado um esquema bastante grande, tá? Caramba. E a gente começou o quê? Demorou mais tempo, lógico, por quê? Porque estava cristalizada a problemática nela, muito mais tempo de tratar. Quando mais demora, pior é o tratamento, porque fica muito mais cristalizado. Perfeito. Mas enfim, a gente começou a trabalhar psicoterapia através da aplicação da hipnose, e a ferramenta que eu usei da hipnose foi a regressão. Legal. Que eu acho que eu sou apaixonado pela regressão, provavelmente para tratar traumas. Perfeito. Então, eu vou dar um recado, pessoal. Para quem não sabe o que é regressão, o que ele está falando, a gente tem uma live que a gente fez sobre regressão. Procura no feed lá que você vai entender o que é regressão, como funciona e tudo mais. Bora aí, vamos lá, Marcelo. Então chegou na regressão. Na regressão, ela tinha um fato que estava bloqueado para ela. Ela não lembrava do fato. Ela tinha 8 anos de idade, a mãe não buscou ela no colégio, e ela resolveu ir sozinha, voltar sozinha para casa. A mãe estava passando mal em casa, realmente por isso que ela não buscou ela. E ela ia sozinha, já estava escuro, já era uma noite, ela descrevia uma noite de inverno, fria, com garoa. Ela voltando para casa, e ela foi perseguida. Foi perseguida por 2 homens que estavam atrás dela, e ela corria, aqueles homens atrás dela, tentando pegar ela. Ela conseguiu escapar, entrou num bar, conseguiu escapar e conseguiu chegar com segurança em casa. Mas aquilo virou um trauma para ela. Aquele trauma ficou cristalizado dentro do subconsciente dela. Que é uma coisa bastante importante, que ninguém entende essa questão do consciente, subconsciente e interconsciente. Estava no subconsciente dela e estava bloqueada, ela não lembrava disso. Uhum. Então a gente trabalhou essa questão, fomos trabalhando essa questão, modificando as crenças limitantes, entendeu? Ressignificar o trauma, que é a primeira coisa que a gente faz, ressignificar aquele trauma todo. Foram 10 sessões trabalhando várias vezes ressignificação sobre o mesmo trauma. 10 sessões, olha só, 10 sessões, são 10 horas, né, com o paciente. 3 meses ela estava sem a medicação. Eu sempre brinco assim, eu falo que a consciência é seu vilão, né? Aquela que quebra você no meio, né? Eu falo, a partir do momento que você tem consciência, você está crescendo e está evoluindo. Eu sempre brinco assim, eu falo assim, que o que diferencia a gente dos outros animais, da natureza, justamente é você ter consciência. É a grande diferença disso aí. Perfeito. E aí eu brinco, a primeira explicação que eu dou é o seguinte: o que é a consciência? Para que todo mundo entenda. A consciência, eu vou te explicar da seguinte maneira: é um continente, tá? Aonde dentro dela estão impregnadas todas as ferramentas mentais. Você pode ter a memória, a atenção, o humor, todo tipo de ferramenta mental está dentro da sua consciência.
é o que diferencia muitas vezes a gente dos outros animais da natureza. É essa parte dessa consciência. É uma consciência complexa. Uns chamam de mente, outros chamam de espírito, outros chamam do que quiser. Essa é o suprassumo de entender os transtornos mentais. É entender essa consciência. E eu falo o quê, Fê? Eu falo que o primeiro a explicar, a falar sobre isso foi Freud. Apesar de ele ser muito criticado ainda e daquela coisa da E psicanálise. usar hipnose, né? E usar hipnose. Foi criticado porque Ele usar tinha hipnose. problema para usar hipnose, ele não conseguiu usar hipnose. É um grande problema. Ele foi o primeiro que teve problema. Foi Erickson que conseguiu falar, porque Erickson tinha uma empatia. Vamos falar um pouco de só rapidinho aqui. Qual o problema que tinha Freud? Freud era um austríaco que falava grosso, falava com a voz rouca, fumava muito. Tá? Então ele tinha dificuldade de fazer o rapport com os pacientes dele. Apesar de ele ter introduzido no ramo da psiquiatria através da hipnose, pelo professor dele, ele tinha dificuldade de fazer. Então ele largou a mão da hipnose porque ele tinha dificuldade. Exato. De ter o rapport, ter empatia com o paciente. Agora, Erickson era um radialista, um cara que conhecia, sabia falar e entrar em empatia mais fácil. Então, eu falei assim, como que um técnico de rádio inventou a hipnose? Esse foi o plano da hipnose. Foi por causa disso. Foi porque Freud mesmo, o primeiro que conheceu lá atrás, não conseguiu para tratar uma histeria. Conseguiu ver o tratamento de uma histeria, não conseguiu ir para frente. Mas Freud colocou um modelo, ele explicava da consciência, ele colocou o modelo do iceberg, entendeu? Então ele falava do consciente, do subconsciente e o inconsciente. Perfeito. E dava o iceberg, que é a única ponta do consciente que nós temos, é aquela ponta que fica para fora da água. Foi o primeiro modelo que nós tivemos da consciência. Hoje a consciência é um modelo muito mais complexo que nós entendemos melhor. Perfeito. Como é que funciona a consciência? Na consciência eu tenho da seguinte maneira. Eu tenho o meu consciente ativo, que é aquele que a gente usa, que estamos aqui batendo papo, está todo mundo assistindo a live aqui, está usando agora. É o consciente ativo, que faz parte somente do quê? De 25% da nossa capacidade mental. 25% que nós temos do nosso cérebro da consciência é consciente. Aí eu tenho uma outra parte para baixo, que é o quê? É o subconsciente, aonde está gravado tudo. Tudo. Desde a formação do tubo neural, da embriogênese, está gravado no seu subconsciente. Por isso tem transtorno do útero, né? Está gravado no seu subconsciente. Está tudo lá. 75% está no seu subconsciente. Está faltando 5%. Esse 5%... 25 e o outro... Consciente. 65%, desculpa aí. Oi? Não, 25 e 70. Aí fica 70%. 95. Desculpa, eu falei errado. 70% subconsciente. Me ajuda aí. 70%. Esse é meu lado engenheiro, esse é meu lado engenheiro. Você sabe matemática, eu sei outro. Então tá, 70%, 25% tem o quê? 5% que sobrou. Esse 5%, o que ele é? É meu interconsciente. Tá? Que é o quê? A intersecção entre meu subconsciente e o meu consciente ativo. Ah, mas qual a importância de entender o interconsciente? É ali que está o problema. A problemática toda está ali. Todos os transtornos mentais que nós vemos estão ali. Por quê? Porque o meu interconsciente é o filtro seletivo entre a minha consciente ativa e o meu subconsciente. Eu vou explicar da maneira prática para ficar fácil para todo mundo conseguir entender. Perfeito. Vamos lá. Conscientes aqui. Fizemos agora uma brincadeira, a gente riu aqui agora há pouco, não foi? Então vamos lá. Dentro do meu subconsciente eu tenho uma ferramenta chamada humor. Aí dentro do meu humor eu tenho humor eufórico e humor triste, humor depressivo, certo? Eu tenho os dois gravados na minha memória. Agora imagina o seguinte. Imagina você está assistindo um filme de comédia. Aí você vem uma cena para você dar risada. Aí você pensou no seu consciente ativo, foi lá no meu filtro e o meu filtro foi buscar informação no meu subconsciente. Pô, a hora de rir. Eu sei como é que vou. E vou dar uma expressão no meu consciente como uma risada. Uma notícia triste, morreu alguém que você conhece. Seu consciente pegou isso aí, passou para o seu interconsciente e ele buscou a informação do quê? Da tristeza. E trouxe ativo para você a expressão de face triste. Perfeito. Agora imagina que esse interconsciente esteja lesionado, esteja quebrado. Problemático. Aí você está vendo filme de comédia e você só fica triste, você só chora.
preciso nem falar qual que é a doença, né? Uhum. Então, o problema está onde? No interconsciente. Aí que vem a diferença da hipnose. Porque a hipnose, a gente sabe que a gente, no estado de, De transe. de transe, a gente está dentro do teu interconsciente. É lá que a gente trabalha. Perfeito. E aí a gente acessa assim, o quê? Acessa a ferramenta do seu subconsciente. E Para expande a trabalhar o consciência. Exatamente. Por isso que a gente consegue desbloquear traumas, trazer informações que estavam lá adormecidas no seu subconsciente. Perfeito. Não sei se eu faço a explicação aí. E aí, quando uma pessoa toma remédio, por exemplo, ela não trabalha o seu interconsciente, ela só simplesmente minimiza o sintoma. E por isso que, então é isso que está explicando, que quando você faz isso, você não está trabalhando ali o tratamento da pessoa, você simplesmente está diminuindo o sintoma e por isso que ela não consegue, depois ela deve ficar tomando toda hora o remédio para sempre estar equilibrando esse sintoma e não trabalhando ali o que está lesionado, que é o interconsciente, seria isso? Exatamente, eu estou somente soprando fogo ali, eu não estou jogando água de verdade para apagar o fogo. Perfeito. Entendeu? Isso até me lembrou, isso até me lembrou um caso que eu atendi, já fazem 2 anos mais ou menos, de uma moça que ela já estava 2 anos sofrendo com depressão e ela falava para a mãe que ia ir no médico e tudo mais e a mãe achava que era frescura. Olha só, em pleno século XXI as pessoas ainda achando que depressão é frescura. E aí ela pegou 2 anos tentando ir, não dava, aí ela começou a ir no médico, porque ela começou a ficar muito mal, muito depressiva, começou a ir no psiquiatra, começou a tomar remédio, mas mesmo assim ainda não melhorava. Ela sentia uma melhora de humor quando tomava remédio, mas assim não melhorava. Depois de 2 anos ela foi e tentou suicídio 2 vezes. Se encheu de remédio, não conseguiu. Depois estava no meio do carnaval, no meio da festa, estava comemorando, ela pegou e tentou cortar os pulsos. No meio da festa, na rua. E ela foi internada, tal, foi pro hospital. E aí a mãe dela na verdade a irmã dela era irmã de uma paciente nossa, aqui no instituto, e aí ela foi e chamou a gente. E aí a gente foi lá no hospital. A gente conseguiu ajudar ela no hospital, e ela já saiu do hospital sem o pensamento suicida, mas a gente falou, tem que continuar um acompanhamento e tudo mais. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Ela foi no psiquiatra, a gente até recomendou, vai no seu psiquiatra, conversa com ele, que o remédio não está fazendo efeito e tudo mais. E aí o médico falou, a mãe perguntou, minha filha começou a fazer hipnoterapia e tal. Aí o médico falou, isso aí, só vai perder dinheiro, isso aí não funciona pra nada. Olha que grave isso. Sorte que, como ela já tinha sentido o efeito lá no hospital e já tinha sentido uma melhora sem remédio, ela falou, não, eu vou continuar fazendo. E aí ela continuou fazendo o processo terapêutico. E aí ela foi melhorando. Em 6 sessões, ela já tinha eliminado qualquer problema de sintoma dela, já falou com o médico, começou a desmamar o remédio. E aí ela parou completamente de tomar o remédio depois de 2 meses. E aí, isso que é interessante, porque ela já tomava remédio antes e tomava remédio e nada melhorava ali a sua problemática, ali melhorava o seu interconsciente. E quando você vem com uma intervenção ativa, que você pega com a hipnose disruptiva e trata isso, a resolução é ótima. Que nem você falou da síndrome do pânico, a pessoa muda da água pro vinho, ela começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Hoje, essa menina ela já está trabalhando agora no hospital do Albert Einstein, trabalhando na parte de enfermagem, já começou a fazer cursos de desenvolvimento humano, de terapias alternativas para aplicar junto, e ela falou, hoje eu estou feliz, hoje voltou à faculdade, ela tinha parado a faculdade de enfermagem, voltou para a faculdade, ela falou, agora eu estou vivendo. Então essa é a pegada de quando você começa a trabalhar nesse interconsciente que as pessoas não conseguem ver. Nos próximos 10 anos, a psicoterapia que você falou vai crescer e vai ser natural as pessoas saberem dominar essas técnicas. Muitos médicos, eu já ouvi falar isso da faculdade de psicologia, vários professores renomados e tudo mais, falam que não dá para tratar transtorno de personalidade. A pessoa que tem transtorno de personalidade como borderline, assim, a pessoa vai ficar pro resto da vida tendo borderline. O que você acha sobre isso? Nossa, isso é uma das questões que eu tenho assim, que me irrita, tá? Muitas vezes até pelo preconceito também que existe na questão da personalidade. A gente teve um caso recente aí de um programa de um reality show aí na TV Record aí, que tinha uma das participantes, ela tinha um transtorno de personalidade evidente, e você viu que dali teve vários questionamentos, várias pessoas falando muita besteira também, sem entender o que é o transtorno de personalidade. A primeira coisa de entender é que é o seguinte, transtorno de personalidade não é doença. Não é doença, é personalidade, tá? Perfeito. É característica da pessoa. Ela é assim, tá?
Mas é um conjunto de características que a gente denomina personalidade borderline, personalidade antissocial, entendeu? Personalidade esquizoide. É aquela série de personalidades que nós temos dentro da rama da psiquiatria. Aí que você fala assim, personalidade tem cura? Transtorno de personalidade? Eu vou brincar agora, fazer uma brincadeira. Não tem cura por quê? Porque não é doença. Então não tem cura mesmo. Porque não é doença. É personalidade. Mas a gente pode mudar a personalidade? Claro que pode. Todo mundo pode mudar sua personalidade. Entendeu? Pode mudar. A gente modifica a nossa personalidade. A gente modifica caráter da nossa personalidade o tempo inteiro. Não é assim? Eu sempre falo assim, o melhor tratamento para transtorno da personalidade, às vezes, são as religiões. Eu brinco, né? Não é? A pessoa era da vida errada, da pá virada, a gente escutou isso aí, né? De repente vai encontra uma igreja evangélica e muda. Aí vem aquele, nossa, fez tudo errado na vida, agora só porque virou evangélico você virou santo. Não, ele mudou, ele cresceu, ele evoluiu. Graças a Deus evoluiu, pô. Então, a personalidade, ela pode ser modificada? Pode. Pode. Basta a pessoa conhecer o próprio eu dela. E é aí que a gente usa as ferramentas da psicoterapia, da hipnose, para conhecer o eu interno dela e modificar as expressões dessa personalidade. Se a personalidade também tem a ver com o meio que vivemos. O meio que se vive se faz o artista. Nunca esqueçam disso. Perfeito. O meio ambiente, ele é sazonal para os transtornos psiquiátricos. Você vê que uma casa doente, existe a casa doente, entendeu? A família doente por algum problemática familiar. E hoje tem terapias de constelação familiar e etc, para tratar, inclusive, várias questões assim do quê? Sociais. Então, as questões sociais, o meio ambiente, tudo influencia. E a gente, como terapeuta, como médico, como psiquiatra, temos que entender essas questões também. Aí volta a bater naquela tecla. Como em 10 minutos você sabe onde a pessoa vive, quem são as pessoas que vivem com ela, como é que é a casa dela, se ela dorme bem, se não existe funk na rua dela porque não deixa ela dormir à noite, entendeu? Se ela tem que levantar às 4 da manhã para ir trabalhar e voltar à meia-noite, porque tem que trabalhar em 2 empregos. Então, o meio que você vive é fundamental para a sua personalidade e para os seus transtornos mentais. Perfeito, perfeito. E isso que a gente fala, o meio, ele vai impor uma realidade. O meio, naturalmente, vai impor uma realidade. E quando você começa a trabalhar esse interconsciente, você ter ferramentas para você criar a realidade que você deseja, você deixa esse meio não te afetar mais. E, além disso, para você não ficar... Porque, assim, uma coisa é você controlar o seu meio. Coloquei aqui um campo de força, o meio externo não me atinge. Mas ele vai estar sempre bombardeando você para querer te afetar. E aí o que você precisa fazer também? Mudar o meio. Por isso que a gente criou uma comunidade disruptiva. O que é a comunidade disruptiva? É um meio onde vai ter pessoas que estão ali sempre pensando num objetivo, evoluir mentalmente, evoluir essa área, essa curva intelectual, elevar e acompanhar a mesma da tecnologia, para que assim você esteja num meio que esteja te bombardeando de poder, esteja te bombardeando de felicidade, sempre está ali alguém para te apoiar e não para te reduzir. Então é isso que é a comunidade disruptiva que a gente vai falar mais no dia 4 de fevereiro, para quem quiser interessar, quem quiser fazer parte desse desenvolvimento contínuo, para quem quiser sempre estar evoluindo a sua mente, vai estar nessa comunidade onde vai ter várias pessoas, o Marcelo vai estar lá também, propondo dar conhecimento, propondo a dar apoio e além de ter várias formações, vários cursos nossos que vai estar lá dentro para você sempre estar elevando o seu meio intelectual, elevando a sua mentalidade, para que você assim esteja num ambiente que você floresça. Porque não adianta, pode ser a melhor flor do mundo, se você colocar num terreno que não é fértil, não vai florar. Então, você precisa primeiro colocar num terreno fértil e depois você começa também a aflorar, regar todos os dias, e você cuidar do bem mais precioso que você tem, que é a sua própria vida. Esse é o maior bem precioso que você tem. E uma coisa também importante que a gente faz na psicoterapia é falar assim, mas não tem como mudar meu meio. Escutei muitas vezes em consultório, mas meu meio não tem, eu tenho que ser assim. Então precisa mudar a maneira que você enxerga esse meio dentro do seu subconsciente. É aí que é o... Perfeito. Então, pessoal, escreve aí. O meio que você vive faz o artista.
Escreve aí, o meio que você vive faz o artista, o meio que você vive vai domar quem você é. E aí você faz o quê? Você primeiro cria, muda o meio que você vive através daqui, do filtro que você tem do mundo, e depois, quando você estiver bem, você vai também para um outro filtro. Ou melhor, você pode ter as duas opções. Ou você já muda o seu meio e não precisa ser, minha casa... As pessoas começam às vezes a culpar os outros e tirar a responsabilidade dela. Mas eu sou assim porque minha mãe vive reclamando, meu pai é depressivo, minha irmã é assim, meu irmão... E começa a culpar os outros. Se responsabiliza. Eles têm o tempo deles de evolução. Seja você o pilar da sua família, o pilar do seu meio, que vai brotar e fazer aquele terreno virar fértil. E para isso, você pode ir para um outro meio, que é você ter convivência. Hoje em dia, principalmente na pandemia, o maior contato que você tem com as pessoas é online. Então você pode ter um meio online para que você floresça. E aí você floresce, esteja bem, e as pessoas ao seu redor, naturalmente. Isso é natural, gente. Vai acontecer. Todos os meus pacientes falam isso. Nossa, eu não paro de receber notícias das pessoas falando assim, nossa, o que você fez? Eu tô precisando de ajuda. Olha, como que é isso? Porque você começa a florar, você brilha diferente no mundo, você vibra alto e as pessoas percebem. E aí você começa a contagiar positivamente as pessoas. E aí você vira um antídoto e não um causador, não um contaminador. Porque é isso que é a pandemia psicológica. Você está deprimido, você chega para as pessoas e começa a reclamar sobre a sua vida, você contamina elas. E agora então, você está bem, você começa a falar bem da sua vida e começa a mostrar o lado positivo das coisas, começa a rir. Tem um vídeo, você coloca na internet aí, o cara que entra no metrô e começa a rir. Ele começa a rir e daqui a pouco o metrô inteiro está rindo. Ele contagia positivamente as pessoas. É isso que é você ser uma mentalidade disruptiva, você contagiar o mundo com a sua realidade positiva. E o reverso também, né? E acontece o reverso também. Você Sim. levanta de casa, você tá. É uma brincadeira, eu sempre faço assim. Você pode ver se aconteceu com todo mundo aqui, já passou por algo parecido com isso. Você levanta de manhã, você está simplesmente com um mal-estarzinho no estômago. Aí você resolve chegar ali, entrar no ônibus, aí você sempre conhece aquele cobrador e fala assim, tá tudo bem? Você pergunta, tá bem? Você fala, tô bem, mas eu tô com uma dorzinha no estômago. Daqui a pouco, quando você senta, a dor começa a aumentar. Aí chega no trabalho, você fala pro colega assim, nossa, eu acordei bem, mas deu uma dor de estômago. Aí, daqui a pouco, sua dor vai aumentando, mas ainda um fala pro outro, aí o seu colega fala, olha, eu acho que ela não tá bem hoje. Ela tá com dor de estômago. Daqui a pouco a pessoa tá um leão dentro do estômago dela, tá mal. E parece que tudo vai começando a aumentar. Então, da mesma maneira que você faz o bem, você também faz o mal também no seu dia a dia. Que aí a gente começa a pandemia psicológica, onde você começa a contaminar negativamente as pessoas. Pessoal, o que vocês estão tirando dessa live aqui? O que vocês estão tirando da mentalidade disruptiva que está abrindo a sua mente dessa live aqui? Comenta aí. E aí eu pergunto para vocês, como seria se as pessoas ao seu redor já estivessem ouvindo isso? O meu meio tá ruim, convida elas para essa live. Como seria se o mundo inteiro tivesse essa mentalidade que o Marcelão está trazendo aqui pra gente? De ter a mentalidade disruptiva, de você conseguir entender aí seu interconsciente, começar a trabalhar isso e não ficar dependente do remédio. Como seria o mundo se a gente conseguisse trazer essa consciência até mesmo para os médicos que estão precisando também saber disso? De parar de fazer atendimento só de 10 minutos e só encher de remédio as pessoas e não causar uma real diferença no mundo. De causar uma real diferença, de acolher as pessoas. Acolher. Todo mundo conhece um médico que não olha nem na sua cara e só te transcreve um remédio. E isso tem que parar, ele é da área humana. E ele não está sendo humano, ele está sendo um robô ali atendendo. Então, mais pessoas têm que receber esse conteúdo. Então, por isso, pessoal, comenta e compartilha esse conteúdo. O Marcelão é incrível. Ele está trazendo muito conteúdo de valor. E quem quiser mais, depois pode seguir o Marcelão. Eu vou te passar os contatos dele daqui a pouco para vocês. Mas é isso, gente. Compartilha. Olha que legal que as pessoas estão aprendendo aqui. Ó. Eu aprendi muito e já estou louca para gritar para o mundo o que aprendi. Isso, e grita! E não espera, grita! Temos que proporcionar o seguinte, o grande valor do saber é como você participar desse saber para os demais à sua volta. Hipnoterapia funciona em qualquer pessoa ou só com quem é suscetível? E aí, Marcelo, o que você fala para ela? Eu sempre brinco assim, todos conseguem fazer hipnose, todos são passíveis de hipnoterapia. Não existe quem não seja, a não ser que não queira. E mesmo aqueles que não querem, eu brinco assim, eu pego ainda e consigo fazer sem ele perceber. Então, perfeito. Não existe... eu falo que as ferramentas mentais estão ao alcance de todos, a não ser... Agora vou colocar um ponto aqui. Que existe uma lesão orgânica que não deixe isso acontecer. E a lesão orgânica é uma doença
cerebral orgânica que a pessoa tem déficit intelectual para poder conseguir alcançar. É verdade que não existe remédio certo para pacientes psiquiátricos? Não avançou quase nada. E aí, o que você acha sobre isso? É aquilo que a gente comentou lá atrás, acho que no início, assim, a plurimedicamentosos, né? Porque às vezes a gente começa a tratar somente a sintomatologia e chega muitas vezes a um ponto que o remédio começa a ser refratário, entendeu? É a dose dependente que a gente chama. Tá tomando, você começa assim, ó, começo com uma dose, daqui a pouco eu subo a dose, vou aumentando a dose da medicação. Chega num ponto, entendeu, do medicamento, o qual aquele medicamento não faz mais efeito. O que eu faço? Troco para o próximo medicamento. Então, estou somente o quê? Jogando soprando na fogueira, não estou apagando fogo de verdade, entendeu? Essa é a questão. Por isso que a gente fala, não existe o remédio para... Não existe mesmo. Não existe o remédio certo para o transtorno correto. Não existe. Existe o que a gente tem, por entendimento, aquela medicação que melhor funciona para aquele tipo de problemática, entendeu? Então a gente faz isso, a gente fala, eu tenho um transtorno, eu vou usar esse medicamento porque no mundo foi feita uma pesquisa que esse é o melhor medicamento para esse transtorno. Perfeito. Mas ele só vai fazer efeito se houver o quê? Um tratamento coadjuvante. Como a hipnose conversacional ajuda ou não na questão do tratamento disruptivo? Hipnose conversacional é uma modalidade. E, na verdade, a hipnose disruptiva faz essa modalidade também. Então, não dá para comparar um ao outro. É tudo uma coisa que dá para fazer junto. Vejo muitos psicólogos criticarem a hipnoterapia e serem descrentes das técnicas. O que você acha sobre isso, Marcelão? O que seria do artista se não tivesse o crítico? Boa, nossa, que legal essa, muito boa. Galerinha, era isso. Cara, Marcelão, foi incrível, foi incrível. Gente, se vocês gostaram, dá uma chuva de like aí pro Marcelão, que foi incrível, foi realmente disruptivo. Cara, últimas palavras aí, Marcelão, pra gente se despedir. Bem, para me despedir de vocês, eu sempre falo o seguinte, eu quero passar para todo mundo o seguinte. Abrir sua mente é evolução. Para que você veio para cá, para esse planeta? Para evoluir, não foi? Então, abra sua mente, enxergue o mundo de maneira diferente. E você vai fazer a diferença para o mundo também. Nossa, fechou com chave de ouro. Galerinha, tira a foto aí e só agradecendo. Gratidão mesmo. Gratidão a todos vocês e obrigado por nos assistir aí.